É com honra que o canal do Baldasso hoje tem uma entrevista absolutamente especial que vocês já estão percebendo agora, nesse ano tão importante, né? Esse também é para nós um momento importante da gente estar podendo aqui vislumbrar uma Copa do Mundo, que é uma expectativa gigante de todos os brasileiros, e entender um pouco mais esse processo, como ele está acontecendo a partir de agora. Em primeiro lugar, uma honra, Adenor Bach Tite, estar conosco aqui no canal, Kleber Xavier, auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Muito obrigado a vocês pela presença. Obrigado pelo convite, Baldasso, bom te ver. Que maravilha. Valeu. Eu quero começar perguntando o seguinte. Existe um estigma de que na preparação para uma Copa do Mundo, o último ano, as convicções estão firmadas. E que ajuste só se acontecer alguma grande novidade, uma surpresa em relação ao que está acontecendo. A tua cabeça ainda está aberta, Tite, para o que pode lhe surpreender nesses últimos momentos, mesmo sendo o quarto ano de preparação para uma Copa do Mundo? Baldasso, em termos de nome especificamente, da afirmação ou do surgimento de um grande talento, sim, absolutamente sim. Claro que o desempenho e as variações táticas, essas já foram ao longo do tempo encontradas. Esse ciclo, esse processo, como tu falaste anteriormente, nós encontramos. Agora, nomes que possam e que eles concorrem, podem vir a ser afirmados e podem estar sim. E algo está te chamando a atenção? Nós temos um número de atletas, 45, 50 atletas. Alguns que não foram convocados, sim, e que vão surgindo e que têm não só um apelo popular, mas no Campeonato Brasileiro. Eu vou te dar um exemplo do André. Ele é dito por todos vocês um nível de desempenho muito alto. Bremer, zagueiro, que agora foi para a Juventus. Um jogador de alto nível que teve 3 temporadas na Torino, agora na Juventus, como um dos destaques. Gabriel Magalhães, se reafirmando, não teve a condição de participar. Então nós temos sim possibilidade, o Kleber me ajuda. Na convocação passada, o Danilo, a gente chamou, que vinha tendo um destaque, como vem tendo o André agora, né? Então a gente está sempre observando isso. Importante que nesse processo, se a gente fala da lista larga, é fazer com que o atleta se sinta pertencente ao processo. Né? Então a gente está colocando, porque são 10 dias de preparação efetivas para a Copa do Mundo. Né? O jogador joga dia 13 e se apresenta dia 14 de novembro. Então a gente tem pouco tempo. Então quanto mais jogadores a gente tiver preparados, se sentindo pertencente e podendo entrar dentro daquele detalhe de nos causar dúvidas positivas que a gente não teve na Copa passada. Perdemos atletas por lesão em véspera de Copa. Perdemos Dani, perdemos Douglas Costa, durante a Copa também. Então a gente está atento para isso, por isso que o Tite coloca, está sempre aberto. Temos uma convocação agora dia 9 de setembro para os 2 amistosos e nela alguns jogadores podem aparecer. A Copa de 2014 foi um marco por ter feito cair uma ficha no futebol brasileiro que não mais ganharíamos simplesmente por termos as melhores condições técnicas e os virtuosos tecnicamente no futebol brasileiro. Isso talvez continue acontecendo. Ali havia uma convicção de que se o Brasil não passasse a ter um amadurecimento tático, passasse a ter uma cultura tática mais efetiva, nós ficaríamos para trás. E o Tite assume neste momento. Passados alguns anos, o teu objetivo está cumprido? E eu te pergunto isso te conhecendo e sabendo o quanto a organização e a cultura tática são obsessões tuas, Tite. Elas são dentro de um limite, Baldasso, que é o limite sem bola, particularmente. Por quê? Porque, para mim, a média da seleção brasileira, de todos os jogos oficiais, é mais de 60% de posse de bola. Quer dizer, é uma equipe que propõe, mas é uma equipe que sabe jogar vertical em contra-ataque também. E, para mim, essas variações elas são importantes. Ao longo da minha trajetória, eu vou colocar, eu sempre fui um pouco meio camaleão. No Grêmio, eu tive que montar uma estrutura de Grêmio que não havia tido até então no 3-5-2. Revolucionária, 2001, na Copa do Brasil. E foi marcante. O Internacional, de 2009, foi em 3 meses nós fizemos 100 gols. Sim. E talvez aquele marco, o torcedor colorado, quando me enxerga, a primeira identificação é assim, aquele time jogava muito. Eu posso te dizer por experiência própria de um colorado de 49 anos de idade. É o melhor time do Internacional que eu vi jogar na minha vida. Então, nós estávamos no primeiro tempo num 7-0 contra o Caxias, e eu não quis comprar, porque ela simplesmente era avassaladora. Né? Então, tem marcos do que é? É de um equilíbrio, que saiba jogar construindo e que saiba ser vertical.
que tem essas variações, que saiba marcar alto, mas se tiver que voltar e marcar atrás, ela também tem essas condições de ter bola parada organizada. Então, esse mix, essa estrutura que eu chamo de camaleão enquanto técnico, porque tu tem que ter as peças para poder executar. Né? Eu não posso criar na minha cabeça uma forma e forjar com que o atleta tenha. Mas essas percepções de fazer isso talvez seja o marco desse momento da seleção brasileira, onde surgem pontas extraordinários e a gente tem criado e evoluído agora nesse último ano em função disso. Kleber, nós somos de um tempo, nós três, em que Copa do Mundo parava a rua, bandeirolas, ruas pintadas no Brasil inteiro de canto a canto. Isso talvez tenha se perdido um pouco nos últimos anos. Nestas tuas andanças, como tem sentido a adesão do povo torcedor da seleção em relação ao que nós temos pela frente? Ou temos algo a reconquistar nesse processo? Revivendo um momento que eu vivi em 2018. Mais ou menos 100 dias antes da Copa, havia voltado ao torcedor brasileiro. Então a gente tem andado e recebido na rua muita força, muita confiança, muito dizendo que está junto com a gente, que a seleção se encontrou. Por quê? Porque esse momento que a gente vive de performance e resultado é muito alto. Nossos últimos jogos foram com goleada, com grandes apresentações, com surgimento de novos atletas, principalmente em funções ofensivas. Isso traz o torcedor de volta. E a gente sabe também que o torcedor brasileiro é muito clubista. Mas quando chega mais perto da Copa, ele direciona para a seleção, né? E quando a seleção vem apresentando bons resultados, isso cresce. Tite, o Neymar, ele já tem números de um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Mas o critério popular, ele exige algumas outras coisas, como, por exemplo, ganhar um título mundial numa Copa do Mundo e ser protagonista na mesma. E se o Neymar, eu tenho certeza disso, conseguir isso, ele entra no hall do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo e do Romário pelos números que ele já tem. O Tite sempre foi um cara que prestou muito atenção naquilo que tu designaste em determinado momento como brilho no olho. Tu sentes o brilho no olho do Neymar, sabendo que ele pode estar conseguindo o que lhe falta para entrar numa galeria diferente? Sim. Sim, nas conversas, nessas preparações que a gente tem, não só com ele, eu amplio para os atletas todos. Quando terminou a Copa América e nós perdemos em 2021, eu lembro de uma fala do Thiago Silva, eu lembro de uma fala do Juninho, o Thiago, acho que foi o Danilo e o Neymar. Danilo e Neymar. E que ali naquele momento eles comentavam assim, ó, é um momento muito duro nosso, de uma perda de um título. Ele disse agora, lembre-se de que isso é uma fase de preparação nossa, porque nós queremos estar no Mundial na melhor condição. Então, serve também para nós como lição. E eu deixei até eles se manifestarem, e aquilo me ecoou. Eu digo, cara, olha o grau de eles também vislumbrando dessa preparação, porque às vezes o cortar a carne também é preparar. Então, tem sim esse desafio nosso de estar, não aquele clichê, Baldasso, assim, ó, eu gosto de ganhar tudo, eu até para o ímpar. Quem é que não gosta em alto nível? Ah, mas tu gosta de te preparar? Bom, se tu te gosta de te preparar é o diferencial. E incutir e acompanhar, e nós estamos acompanhando, é o nosso trabalho enquanto comissão técnica e a conscientização deles também. A questão da resiliência. Ninguém apanhou mais que o Neymar no futebol brasileiro nos últimos tempos. Isso lhe deu casca? Lhe deu por vezes a capacidade de indignação. Eu digo assim que a gente não tem que ter ódio, talvez não. Mas é bom, mas capacidade de indignação, sim. Ninguém vai entrar dentro do campo e dizer assim, Tite, vai lá, teu time é melhor. Não, nós vamos competir. A diferença é na forma leal ou não disso. E eu fomento isso entre os atletas, digo, não vem com essa história de que eu não sou bonzinho. Primeiro que eu não sou bonzinho, eu quero colocar o meu lado negro para fora, eu coloco. Então, é uma escolha que a gente faz, mas ser melhor, ser mais competitivo, ser forte, qualidade técnica, é também nossa atribuição. Puxando um pouco a brasa para o nosso assado aqui, a gente está se encaminhando daqui a pouco para o final. Sendo gaúcho, tendo passado já pelos 2 maiores clubes daqui, te preocupa uma aparente, não sei se definitiva ou verdadeira, mas aparente perda um pouco de protagonismo da dupla Grenal no cenário nacional?
Historicamente, não. Momentaneamente, sim. O momento, tanto do Grêmio de procurar ascender e valorizar toda a sua história, quanto o Internacional, da busca também de grandes títulos de novo, ela é... Por quê? Porque os dois são muito grandes, são dois campeões do mundo. O que aconteceu e qual é o processo de voltar a isso, eu não sei. Eu confesso... Agora, eu sei do quanto está sendo difícil e o quanto é valorizado o trabalho do Roger para retomar com o peso da responsabilidade de um Grêmio campeão do mundo, ou de uma retomada do Mano agora, num trabalho que antes não criava expectativa e agora cria-se expectativas, inclusive de o primeiro passo de Libertadores para depois conquista de Libertadores. Então, essa retomada desse protagonismo, eu fico na torcida, mas eu te confesso que eu não consigo enxergar o porquê que aconteceu esse declínio. Não é a primeira vez no futebol brasileiro que se diz que, pelo poderio financeiro, alguns times podem se distanciar e acontecer uma espanholização do futebol brasileiro, que efetivamente nunca aconteceu. Mas será que nós ainda corremos riscos disso? Ela tá parecendo que sim, né? Por Flamengo, por Palmeiras, por se reorganizarem administrativamente em primeiro lugar. Esse foi o forte dessas duas equipes, e agora vindo o Corinthians, que sempre esteve por ali nesse caminho, agora chegando do Atlético Mineiro também, com a força econômica, e a força econômica é a que dá esse poder, né? Então parece que sim. Agora a gente espera e torce, né, por ser daqui e por ter trabalhado nas duas equipes, que as duas equipes se encontrem novamente. O Grêmio primeiro voltar à Série A, né? E recentemente teve conquistas importantes. E o Inter se equilibrar, teve perto algumas vezes, mas que passe essa fronteira. Vamos ver se esse trabalho que o Mano vem renovando agora, que está brigando ali por uma classificação da Libertadores, quem sabe, no meu entendimento, quem sabe no ano que vem não seja o grande ano de Inter e de Grêmio. Estás falando em relação a técnicos também? Também. Também. Pode ser. E do aspecto de organização. E aí o aspecto ele é mais de qualificação do que de nomes. Né? Porque eu vejo o próprio trabalho do Internacional. Quando um trabalho não tem início, meio e fim, a gente fica sem referência para dizer assim, ó, ele é bom, ele é médio ou ele é ruim. Claro. Hoje o Cacique Medina está indo na semifinal para a Libertadores. E eu confesso que das vezes que eu vi o Internacional jogar, eu não vi o Internacional jogar bem com ele no seu comando. Então, aí vem Mano, reconduz todo um trabalho. Hoje tu vê o grande trabalho do Dorival. Então tu vê a permanência, o grande trabalho do Abel, aí sim, com o trabalho de... É que nos últimos 2 anos só é bom treinador que vem de fora, Tite. Treinador brasileiro nos últimos 2 anos não serve no futebol. Eu estou sendo irônico por gosto. E o Kleber fez uma observação hoje de manhã, volto a dizer, por qualificação, por conduta, não é... Eu particularmente, por exemplo, eu prefiro que um técnico, quando saia, seja um técnico brasileiro. Mas isso é um gosto meu, não é vou ficar dando pio, vou ficar dando letra. Não, é um gosto pessoal. Tem grandes profissionais. Os últimos 5 campeões do mundo são brasileiros. Os últimos 5. Pois é. Abel, Filipão, eu, ou em seleção, Parreira e Paulo Autuori. Bem lembrado. Eu não tinha me dado conta disso ainda. E a questão dos estrangeiros, né, que a gente fica naquela coisa de modismo e não continuidade, que para mim o grande problema do Internacional é a falta de continuidade em trabalhos. Se não estou enganado, esse ano foi o ano com mais treinadores estrangeiros nas equipes da Série A. Mas 5, eu contei por cima assim, alguns 5 já saíram. Né? E treinadores importantes e de clubes importantes. Então, Kleber, obrigado. Um abraço, cara. Obrigado. E o teu brilho no olho? Eu não perguntei do teu brilho no olho. Essa nós nos conhecemos já há bastante tempo, né? Eu estou sentindo o teu brilho no olho. Talvez seja tão ou mais importante do que o brilho no olho dos teus atletas para lá. O teu eu senti aqui olhando para ti. A confiança no ciclo todo. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, Tite. Obrigado, Kleber. Obrigado a todo mundo. Aqui no canal do Baldasso, essa entrevista absolutamente especial. Valeu.